Neste momento, vamos detalhar agora as plant areas. As plant areas fazem parte do DeltaV Explorer, pois faz parte da base de dados. Quando a gente vai iniciar um projeto, é necessário a gente definir as áreas da planta. É uma divisão lógica da planta, né, que a gente define em projeto e a gente configura aqui no DeltaV Explorer. Aqui no DeltaV Explorer tem um item chamado Control Strategies e do lado direito está aparecendo 3 áreas já em base de dados, né? Área A, Plant Area A e Plant Area B. E dentro de cada Plant Area tem o que? Os módulos, ó. Vou clicar aqui, ó, Plant Area A, do lado direito aparece o conteúdo, né, dessa pasta. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem esses módulos, 8 módulos, e pelo tag você identifica, né, o que tem aqui, ó, por exemplo, um FIC, olha lá, um controlador indicador de vazão, um LI, uma indicação de nível, um motor, MTR-102, uma XV-101, que seria uma solenoide. Então, aqui estão as nossas malhas de controle, ou no DeltaV a gente chama de módulos de controle. Então, os módulos de controle residem dentro das plant areas, tá? Então, vou detalhar aqui um pouco as plant areas. A plant area, então, ó, como eu comentei, contém os módulos de controle. Pela plant area a gente define privilégio de usuário. Quando a gente cria os usuários no DeltaV, a gente diz para o usuário qual plant area que ele pode operar. E também alarmes por estação. Então a gente também pode definir, através das estações, qual estação pode aparecer alarmes, baseado na plant area. Eu quero que a plant area só apresenta alarmes em uma estação somente. Então é possível fazer isso. O que exemplifica aqui essa figura aqui embaixo. Ó. Então a gente tem 3 áreas, ó, área A, área B, área C. Dentro de cada área, os módulos de controle. Ó. Na área A tem o FIC 101, LC 101, XV 101 e MTR 101. A área B também tem os módulos e a área C também. Então, por exemplo, quando a gente está configurando a nossa base de dados, né, com as plant areas, a gente define as estações. Ó. Então, por exemplo, estação 1, eu quero que a estação 1 só apresente alarmes da área A. Então, se eu tocar um alarme da área B e da área C, nessa estação não vai aparecer. Agora, a estação 2, ó, ela está configurada para apresentar alarmes da área B e da área C, e não alarmes da área A. Tá? Isso é possível fazer. Aí, se esse usuário, por exemplo, tem 2 usuários, o usuário 1 e o usuário 2. Se esse usuário 1 estiver logado na estação 1, você vê que ele tem privilégio de operar tanto a área A quanto a área B. Mas quando ele estiver logado, esse usuário 1, na estação 1, só vai aparecer alarmes para esse usuário 1 da área A, porque é a única área que a estação 1 permite. Porém, ele pode operar alarmes da área B, porque através do usuário dele permite, só a estação que não. E o usuário 2, ó, se ele estiver logado na estação 2, ele casou, né? Porque a estação 2 permite alarmes da área B e da área C, e o usuário 2 permite operar a área B e a área C. Então, quando esse usuário estiver logado, ele vai operar a área B e a área C, e também vai ver alarme das duas áreas, a área B e a área C. Tá? Então, esse tipo de configuração é possível fazer no DeltaV e é feito no DeltaV Explorer através das plant areas. Então, na plant area, a gente consegue definir a hierarquia de equipamentos. Então, é como se fosse no Windows Explorer, quando a gente vai configurar as nossas pastas, né, são as pastas e subpastas, para a gente deixar nosso computador mais organizado. E aqui a gente deixa a nossa base de dados mais organizada. E essa organização é feita através dessas sub-áreas, que são divisões lógicas da planta, né? Por exemplo, a nossa hierarquia começa com área, depois de área a gente pode criar uma sub-área chamada célula, process cell. Embaixo do process cell a gente pode criar a unidade, o unit. Embaixo da unit, equipamento, equipment, módulo. E embaixo do equipamento, um módulo de controle. Essa é a hierarquia, então, que a gente pode fazer. O módulo de controle pode residir tanto embaixo do equipamento, tanto embaixo da unit, da unidade, e tanto embaixo da célula, quanto também embaixo da área. Tá? Esses nomes aí a gente define de acordo com a divisão lógica da planta. Tá? Se for um processo contínuo, a gente pode criar as subpastas ou não. Tá? Se a gente criar, nós vamos estar somente organizando essa base de dados.
Agora, se a gente for trabalhar com ΔVBet, a parte de batelada, aí o ΔVBet exige que seja respeitado a hierarquia completa, como está aqui nessa nota aqui no lado esquerdo. Ele exige por causa da norma. Existe a norma ISA S88, que é a norma de batelada, né? Então, na norma de batelada exige que a nossa base de dados tenha todas essas subpastas definidas como área, célula, unidade, equipamento e modo de controle. Tá? Então, essa observação aí que ele faz aí. Aqui está o exemplo de uma planta, né? Então, a gente tem duas áreas, ó, área A e área B. Dentro de cada área a gente cria células, ó. As células podem ser matéria-prima, processamento, armazenamento, né? As divisões lógicas da planta. E dentro de cada célula, as unidades, ó. Por exemplo, armazenamento tem 3 unidades, ó. Tanque A, tanque B e tanque C. E dentro de unidade a gente pode criar um módulo direto. Por exemplo, dentro do tanque A eu tenho um indicador de nível, temperatura, vazão, pressão, válvula solenoide. E aqui a gente consegue colocar, através dessa figura, exemplificar, né, como que seria definir a nossa estrutura aí de base de dados através das plant areas. Vou voltar aqui no DeltaV Explorer. No DeltaV Explorer, então, ó, como que a gente faz para criar umas áreas e sub-áreas? Então a gente vem aqui, ó, em Control Strategies, clica com o botão à direita do mouse, New Area, no caso aqui apareceu área 1, a gente renomeia para o nome que a gente definia. Por exemplo, eu vou definir uma área chamada Plant Área 1. Então a gente criou aqui a nossa área. Dentro da área não tem nada, como está aparecendo aqui, né? No lado branco aqui não tem nada, nenhum item, porque a gente criou agora. E através daqui a gente consegue criar as subpastas, ó. Clica em Plant Área 1, botão à direita, New. O primeiro item é Process Cell, a célula. A gente define aqui, ó, por exemplo, célula 1. Dá um OK. Aí ele fala que essa célula e todos os itens embaixo dele não estão disponíveis no Batch Executive. Batch Executive é o software que executa as bateladas, né? Porque ele tem que definir baseado em classe. Mas tudo bem, nós estamos só para teste, processo contínuo, dá um yes aqui, não tem problema. Aí criou a área, a célula. Aí embaixo da célula a gente pode criar outra subpasta, botão à direita, New. E aí é Unit, Unit Module. A gente pode colocar unidade 1, por exemplo. Dá um OK. Aí, área, célula, unidade. Dentro da unidade a gente pode também criar, botão à direita, New. Equipment, Module. Então vou colocar equipe 1, por exemplo. Olha lá. Criou o equipamento. E dentro do equipamento a gente pode criar, botão à direita, New, o nosso módulo de controle, ó, Control Module. E aqui é o tag da malha, né? Por exemplo, LI001, indicador de nível, por exemplo. Aí criou, olha lá. Então nós estamos respeitando a hierarquia, a área, célula, unidade, equipamento e módulo de controle, baseado na norma ISA S88, mas também, se for um processo contínuo, ficar mais organizado, né? Só para lembrar, o módulo de controle, né, aqui que está aparecendo como LI001, é a nossa malha, né? A gente chama de módulo de controle aqui no DeltaV. O módulo de controle, né, ele tem a lógica, e depois uma coisa que a gente vai fazer, quando a gente criar esse módulo, né, detalhar ele, a configuração, uma coisa que a gente vai fazer é uma coisa que a gente vai vincular com o vídeo que eu gravei passado, que eu crio o controlador, cartão de I/O e os DSTs, né, os canais. Então aqui, ó, I/O, cartão, canal, ó, LT001. Então aqui é no painel, né? A gente liga aqui o instrumento 4 a 20, ó, positivo e negativo lá no canal. E através desse módulo que a gente criou, que é LI001, a gente amarra esse canal aqui, o 4 a 20 que estiver aparecendo aqui, ele vai mostrar aqui no indicador de nível. Tá certo? Então, para recapitular, esse vídeo mostrou então como cria as plant areas, né? A plant area respeita uma hierarquia de pastas, né? Célula, unidade, equipamento e módulo de controle, também baseado na norma ISA S88, que o DeltaVBet utiliza. Na plant area a gente define então as áreas lógicas da planta, né?
E também a gente define qual estação vai operar qual plant area e qual usuário também vai operar o plant area. Então, é esses tipos de configurações que tem aqui para fazer na base de dados Delta V, Delta V Explorer. Tá ok? Esse é o vídeo aqui de hoje.